Bom dia. Nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 12, do verso 1 ao verso 8, que diz: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde Lázaro estava, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Nós temos agora, então, uma semana antes da Páscoa, Páscoa na qual Jesus iria ser executado, iria morrer na cruz, no meu e no seu lugar, pagando os nossos pecados. Este acontecimento, ele está agora em Betânia, cerca de 3 quilômetros de distância de Jerusalém, onde ele iria morrer. E dão-se ali, então, uma ceia para Jesus, e estão presentes Marta, Maria e Lázaro, talvez seja até na casa deles. João nos diz no capítulo 11, versículo 2, quando narra a ressurreição de Lázaro, que esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Note que João antecipa algo que ele vai falar depois. João é um narrador, ele está escrevendo cerca de 60 anos depois dos acontecimentos. E ele então pode fazer uma leitura melhor de toda a situação, mostrando a Maria completamente quedada aos pés de Jesus. Essa libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, era um frasquinho de perfume que as mulheres traziam ao peito, e cujo objetivo era quebrar esse frasco no dia do seu casamento para a sua noite de núpcias com o seu esposo. E Marta, então, no seu relacionamento com Jesus, Maria, no seu relacionamento com Jesus, era tão rico que ela entregou aquilo que de melhor ela tinha para o Senhor Jesus. Mas alguém ali não se agradou. Judas, cujo sobrenome é Iscariotes, diz-nos o texto que ele não se agradou disso, e ele então disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários? Um denário era o dia de trabalho de um trabalhador, era o salário de um dia de trabalho. Então imagine quão rico era este perfume. Ele disse: por que não se deu aos pobres? Muitas vezes as pessoas que falam muito de pobres não têm o cuidado dos pobres como estão falando. E João, aqui analisando a situação 60 anos depois, ele diz que algumas coisas ele não entendia, algumas coisas não apareciam naquele tempo, mas agora, olhando de longe, a gente percebe: esse Judas não tinha cuidado com os pobres, ele queria era colocar a mão no dinheiro do grupo. Infelizmente, na igreja isto pode acontecer. Pessoas mal intencionadas, fazerem parte com o objetivo de lucro, falando de boas obras, falando de cuidar dos pobres, mas o interesse é outro. O coração se revela pelos atos e palavras, e aqui nós temos um exemplo muito profundo disso. Que Deus abençoe o seu coração sendo transformado pelo Espírito, em nome de Jesus.